Meus queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar nesta manhã para poder falar da palavra de Deus? Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para falar da tua palavra. Dá-nos, Senhor, algo direcionado pelo teu Espírito para a vida dos teus filhos, nesta manhã, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero primeiramente agradecer todos os irmãos que ontem presenciaram, nos prestigiaram, assistiram o nosso culto, onde tentamos, com muita simplicidade, com muita humildade, homenagear todos os nossos pastores, particularmente nossos pastores de nossa igreja, nosso ministério em Castelo. Deus colocou algo no meu coração e eu quero ler a palavra de Deus, livro de Mateus, capítulo 16, verso 26, só a parte A de um versículo que diz assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pois que aproveita o homem, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Queridos, esta semana que passou, nós falamos aqui algo sobre humildade, sobre arrogância, até chegamos a citar a palavra orgulho. O que é orgulho? É a característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próximo. Mas eu não quero me ater a essa palavra, a essa mensagem sobre orgulho, não. Quero falar um pouco sobre simplicidade. O que é simplicidade? Simplicidade é aquilo que não é complicado, que é simples, que é natural. Simplicidade não é uma coisa complicada. É algo muito simples, é algo muito natural. Este substantivo também pode representar a qualidade de quem é franco, sincero, puro e inocente. Quando se diz que algo é dotado de simplicidade, significa que é de fácil compreensão. Tudo que é simples é fácil entender. Tudo que é simples é descomplicado, ou composto por pouca ou nenhuma complexidade, ou seja, é descomplicado. Exemplo, a simplicidade da aula cativou os alunos. Olha só, a palavra simplicidade ainda pode ser empregada para se referir ao comportamento de alguém, conotado a modo espontâneo e desprencioso da pessoa. Aliás, somente através da simplicidade o indivíduo é capaz de atingir a humildade, qualidade esta que é opositora à arrogância e à prepotência. Nós achamos um homem na Bíblia, um homem de Deus, um homem muito simples, para poder citar como exemplo de toda. Vamos tentar aqui fazer você entender a simplicidade na vida de uma pessoa, principalmente na vida de um homem de Deus. Olha bem, Boaz, livro de Ruth. Se você ler todo o livro de Ruth, você vai entender, vai achar lá esse nome de Boaz e vai ver que havia toda uma simplicidade, havia toda uma humildade num homem que tinha posses, mas que era humilde, que era simples. Boaz, um exemplo de um homem simples e homem de Deus. Muitos homens na Bíblia, preste bem atenção, ficaram conhecidos por serem grandes guerreiros, profetas ou reis. Mas Boaz foi diferente. Ele ficou conhecido por sua vida normal, mais exemplar. Uma vida discreta também pode ser extraordinária. Sabe o que é descrição? Não vou me aprofundar, não. Descrição é aquela pessoa que fala pouco, aquela pessoa moderada, aquela pessoa que só fala no momento certo e não fala demais. Olha bem, Boaz era um fazendeiro abastado que morava em uma pequena vila chamada Belém. Ele não era guerreiro nem político influente, mas ele era respeitado na sua terra.
Por quê? Porque ele era temente a Deus. A pessoa temente a Deus, sincera ao Senhor, ela é conhecida. Na época de Boaz, não havia rei sobre Israel. As pessoas faziam o que queriam porque não tinha líder. O pecado e a maldade eram generalizados. Boaz escolheu ser diferente. Escolheu servir ao Senhor. Um dia entrou uma mulher, olhe bem, na vida de Boaz. Essa história é linda. Ruth. Vamos conhecer um pouco a vida dessa mulher chamada Ruth, que entrou na vida de Boaz. Ruth era moabita, da terra de Moabe. Era nora de uma mulher chamada Noemi. Entenda isso. No tempo dos juízes, quando ainda não havia rei sobre Israel, uma família israelita saiu de Belém para escapar da fome. A família composta por Noemi, seu marido e seus 2 filhos se mudaram para uma terra vizinha chamada Moabe. O marido de Noemi morreu. Olha só. Seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, mas morreram também os seus 2 filhos. Viúva e sem filhos, Noemi decidiu voltar para Belém, a terra natal, onde já não havia mais fome nessa época. Ela aconselhou suas noras: fiquem em Moabe com suas famílias e seus deuses. Mas uma delas decidiu ficar com Noemi. Seu nome era Ruth. Entenda, ela tinha decidido seguir Deus e cuidar da sua sogra, Ruth, a qualquer custo. Noemi relutou: fica em Moabe, com as suas famílias, com seus deuses, com as outras noras, mas não. Ruth escolheu: eu vou aonde a senhora for. Olhe bem, quando chegaram em Belém, Ruth foi trabalhar para sustentar a tua sogra, que já era idosa. A lei permitia que pessoas pobres colhessem resto das plantações depois que os donos tinham feito sua colheita. Ruth entrou numa plantação de cevada e passou o dia colhendo o que os ceifeiros deixavam cair. Olha bem, onde que Boaz entra nessa história. Ele era dono da propriedade onde Ruth estava colhendo ali a cevada. O dono da plantação, chamado Boaz, reparou no trabalho árduo de Ruth e fez algumas perguntas sobre ela. Ele ficou impressionado quando viu tudo que Ruth estava fazendo pela sua sogra Noemi. Por isso, Boaz tratou Ruth bem e lhe deu ajuda e proteção. Nesse dia, olhe bem, Ruth voltou para casa com muita comida e Noemi lhe contou que Boaz era parente de seu marido. Tinha um grau parentesco de Boaz com o esposo de Noemi que tinha morrido. Deus estava ajudando Ruth a encontrar uma nova família. Glória a Deus. Seu nome é uma referência. A figura principal do relato de Ruth é ser a bisavó de Davi. E Ruth, sabe por causa de quê que ela escolheu? Sabe por quê que ela escolheu cuidar de Noemi, sua sogra, que já era idosa, ficar perto dela? Olha só, e Noemi estava relutando: não, fica em Moabe, junto com as minhas outras noras. Não, olha só o que Ruth disse para Noemi: para onde tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Esta palavra aqui eu acho linda para servir como de exemplo para nossas vidas, em toda a nossa simplicidade, em toda a nossa fé, em toda a nossa temência ao Senhor. Uma das qualidades, ou uma das primeiras qualidades que eu quero citar para você, que Boaz tinha, era a bondade. Quando Ruth, uma viúva estrangeira, veio trabalhar em seu campo, Boaz não tratou com desprezo, nem com preconceito. Ele viu que ela era boa e trabalhadora, ouviu que ela tinha deixado tudo para tomar conta da sua sogra. Ruth poderia deixar a sogra para lá porque já era idosa.
Se vira para lá, talvez já esteja perto da morte, mas não, ela preferiu, ela escolheu cuidar da sua sogra. E Boaz viu esta qualidade na vida de Ruth e foi um homem bondoso para com a vida de Ruth, que também era temente ao Senhor. Boaz era generoso, olha bem, Boaz era rico de coração. Ele não só deu um emprego a Ruth, mas também garantiu que ela tivesse comida de sobra. Toda a época da colheita, Boaz garantiu o sustento de Ruth e Noemi. Ele era generoso, era um homem que sabia reconhecer a situação de vulnerabilidade social das pessoas. E ele viu isso em Ruth e Noemi. Era um homem de respeito. Boaz tinha grande respeito por Ruth. Ele valorizava a sua lealdade a Noemi, a sua dedicação de Ruth ao trabalho. Por isso, quando Ruth o pediu em casamento, Boaz reconheceu que ela seria uma esposa exemplar. Boaz não via Ruth como um objeto para ser usado para o lucro do seu trabalho ou prazer em sua casa. Ele viu uma pessoa digna, que ele devia tratar com respeito. O respeito, veja bem, muda completamente a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. Boaz era fiel, tinha fidelidade na sua vida. Boaz tinha Ruth na mão, era um homem rico, era um homem bastardo, era um homem de posses, mas ele não se aproveitou, porque era um homem temente a Deus, era um homem fiel ao Senhor. Ele tinha Ruth na mão. Na noite em que ela pediu ele em casamento, ele podia ter, se quisesse, se aproveitado, porque estavam a sós, mas Boaz foi fiel. Ele não brincou com Ruth, nem fez exigências carnais. Ele foi um verdadeiro cavalheiro. Boaz era um homem de palavra. Ele prometeu tratar das formalidades para o casamento, e foi isso que Boaz fez. Logo nos dias seguintes, por causa de sua fidelidade, Deus abençoou o casamento de Boaz com Ruth, e seus descendentes se tornaram reis em Israel. Olha que coisa linda! Deus trabalha na sua origem, Deus trabalha na sua geração para demonstrar para você que você foi fiel, e no futuro dos seus parentes, no futuro de promessa da sua casa, Deus trabalharia e trabalhará para que a sua família também seja fiel e abençoada por causa de você ter sido fiel com Deus. Deus abençoa quem é fiel. Quando somos fiéis nas pequenas coisas do dia a dia, recebemos bênçãos inesperadas. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 22, 23 e 24. Vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao Senhor. Nós não perdemos nada, irmãos, por sermos simples. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tenha ânimo, tenha simplicidade, tenha vontade de servir ao Senhor, mas não para aparecer para os homens, aparecer para o Senhor, porque a glória pertence a Ele, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor os servis. Olha bem, vamos falar um pouquinho mais de simplicidade. Esse versículo diz que temos que fazer tudo o que é melhor para um Deus que tem nos dado tudo. Precisamos aprender a servir ao próximo, servir da melhor forma e para agradar o Senhor, servir em simplicidade de coração. Quantas vezes temos colocado grandes expectativas, coisas humanamente, olha bem, muito valorizadas, e no fim percebemos que tudo é vaidade, que é tudo futilidade, que as coisas mais lindas, como diz o Pequeno Príncipe, são as invisíveis aos olhos. Olha só, o essencial é invisível aos olhos. Que palavra bonita, né? A simplicidade é um presente de Deus para nós. É uma característica marcante na personalidade de Jesus, que deveríamos exercer
todo dia, diariamente. Duas coisas projetam o homem acima das coisas mundanas: a simplicidade e a pureza. Seja puro, seja simples para você se sobrepor às coisas humanas, às coisas mundanas, às coisas do mundo. A primeira busca é ao Senhor. A segunda é o encontro nele, que você se rejubila. Louvado seja o nome do Senhor. Olha bem, vemos a grande valorização do sucesso, da riqueza, da beleza do corpo, roupas de marcas, casa, carros, bens materiais, mas o que tem gerado cada vez mais corações frustrados, decepcionados e vazios são isso. E eu cito o versículo que nós citamos no início dessa palavra: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olhe bem, vamos falar de dentro da igreja. Até mesmo na igreja, temos visto pessoas que não querem ser usadas nas coisas simples e corriqueiras. Elas querem estar em um cargo que lhe dê destaque diante dos homens. Olha só, buscamos cada vez mais entretenimentos para atrair jovens para as igrejas. Buscamos recursos extraordinários para deixar o culto mais atraente e menos cansativo. Queremos uma igreja lotada e animada? E aí? Perdemos a simplicidade. Até dentro da igreja perdemos a simplicidade, até mesmo com a palavra de Deus. Mas o Senhor nos chama para uma simplicidade com Ele. Gente, a palavra de Deus é simples. O Evangelho é simples. Não precisamos complicar aquilo que descomplicou através de sua vida aqui na terra. Precisamos resgatar valores. Precisamos voltar ao Evangelho puro e simples. Louvado seja o nome do Senhor. Perdemos a simplicidade quando supervalorizamos algo e deixamos os valores mais importantes lá. O simples da vida não é estar no ter, entenda isso, mas é estar em ser, está na essência do ser humano, não está no fazer, mas na motivação do fazer. Entendeu isso? Deus tem um cantinho especial separado para as pessoas que apreciam o simples, apreciam a simplicidade. Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Tudo o que é simples, querido, é sincero. O bonito me encanta, mas o sincero, esse me fascina. Que Deus possa abençoar a tua vida e você possa ser uma pessoa como Boaz, uma pessoa simples, uma pessoa leal, uma pessoa fiel. Escolher uma mulher temente a Deus chamada Ruth para casar com ela, para estar ao lado dela. E assim Deus abençoou, aquele casamento, e Ruth se tornou mãe de muitos, se tornaram pais, de muitos homens de Deus na palavra, e bisavó de Davi, que fazia parte e fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos simples, não sejamos orgulhosos, sejamos simples, porque Deus nos abençoará. Oramos. Senhor meu Deus, quero te agradecer por esta palavra. Toma nossas vidas nesta manhã em tuas mãos. O teu filho, Senhor, que ouviu, o teu filho que vai ouvir essa palavra. Senhor, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas tristes, quantas pessoas em depressões, em depressão, quantas pessoas perdendo entes queridos, perdendo parentes, perdendo amigos. Eu te peço que o Senhor conforta nossos corações, livra-nos de todo mal, dá-nos uma semana na tua presença. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida neste dia. Amém.